rotina, ela é muito importante para estabelecer essa quantidade de volume, movimentação de terra que a gente vai ter numa determinada obra para poder quantificar, ou seja, orçar o valor final de uma obra. Nós sabemos que, em geral, quando a gente trabalha com movimentação ou terraplenagem, que é essa parte de movimentação de terra, dependendo do porte da obra, isso pode vir gerar um custo de até 30% no orçamento de uma obra. Então, você imagina a construção de uma casa de 100 mil, essa terraplenagem pode custar 30% disso, dará quase 30 mil, basicamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de dimensionar, então, quantificar esses valores. Então, a topografia vem nos auxiliar a trabalhar com esses cálculos, esses valores propriamente dito, para fazer um orçamento mais didático para o nosso cliente. Ok? Então, acho que minha tela já está compartilhando para vocês aí. E a gente vai ver, então, nessa parte da unidade 3, como eu disse, é planimetria e terraplenagem. Basicamente, terraplenagem, a gente vem, então, a deixar o terreno plano para facilitar as nossas construções. Então, para que serve a terraplenagem, primeiramente? Então, ela visa, basicamente, alterar o relevo de um terreno natural. Então, se vocês estiverem conseguindo visualizar na imagem que está à direita, então vocês têm um terreno natural. Esse terreno natural foi escavado em algum momento, foi feito um platô, na verdade, para poder, basicamente, fazer uma determinada construção. Então, o que isso vem nos mostrar? Do lado de cima da imagem, está bem clarinho, você está conseguindo visualizar onde estou passando o cursor, tem como se fosse um sombreado. Então, seria uma projeção que nesse trecho o material foi cortado, okay? Onde está essa área mais verde aqui do cursor, e esse material que foi cortado foi utilizado para executar um aterro para construir esse platô aqui, ó. Essa área plana, para a construção de uma casa, de um prédio, alguma coisa nesse quesito. Alguém falou alguma coisa? Parece que cortou para mim aqui. Então, a finalidade, basicamente, da terraplenagem, como está mostrando na imagem à esquerda também, é justamente isso. Eu vou escavar o terreno natural ou aterrar, dependendo da situação, para poder, então, conformar e deixar o local apropriado para receber uma determinada edificação. A gente sempre vai buscar, quando a gente faz uma terraplenagem, um relevo, uma topografia favorável à execução do nosso empreendimento. Então, ela basicamente é feita com o uso de maquinários, em alguns casos de forma manual, na maioria dos casos de forma mecanizada, né, com o uso de máquina pesada ou algumas máquinas leves. Mas é o quê? É corte e aterro, ou seja, retiro o material, como está mostrando na imagem aqui anterior, e jogo, isso é corte. E joga um determinado buraco, um determinado vale, aqueles conceitos que nós vimos anteriormente. Então, eu tenho lugares que vai ser cortado, que é retirado de material, e vou ter outros lugares que vão ser aterrados, ou seja, vou depositar materiais ali para ir levantando a minha cota do grade onde eu quero chegar. E o caso mais ideal que nós temos é quando a gente tem a questão corte e aterro, ou seja, o que eu consigo cortar no lote eu utilizo para aterrar. Nós vamos ver mais à frente que essa questão corte-aterro, ela seria o ideal, né? Que é onde a gente vai evitar gastos com transporte. O custo de transporte de solo é bem elevado. Então, se a gente consegue cortar e utilizar essa terra no local próximo, para nós vai ser bem vantajoso. Enfim, mas não é o momento aqui agora. Então, a gente vai ver, no decorrer da aula de hoje, algumas propriedades físicas desse solo que vai nos dar a condição da sua utilização. Então, esse capítulo aqui, que seria essa unidade 3, seção 1, ele é um capítulo bem genérico, só para vocês entenderem a complexidade que é esse material que é o solo, mas ele é muito mais estudado
na parte de engenharia civil, porque a gente trabalha com dimensionamento de fundação, esses tipos de coisas que precisa realmente conhecer todas as propriedades do solo. Para nós, ou para vocês que estão trabalhando com arquitetura, a finalidade desse capítulo é basicamente te dar uma noção geral, conhecer esse material, nada mais do que isso. Ele não vai agregar nada de tão valoroso assim para vocês. Mas a próxima unidade, a próxima sessão, que é a 3.2, sim, ela já vem trazendo muita questão de cálculo de volume, que é o que a gente quantifica, né, para os nossos clientes, questão de custo e benefício determinados execução de serviço. Então, a gente vai, nesse capítulo, só realmente dar uma noção geral e depois a gente vem aprofundando um pouquinho mais. Bom, alguns exemplos, novamente, aqui da questão de terraplenagem, para tentar deixar mais palpável para vocês. Então, na imagem à esquerda, vocês têm basicamente aí uma escavação, a máquina fazendo essa escavação, está cortando determinado material em determinado ponto. E na direita, você já tem uma terraplenagem executada. Então, vocês têm que foi feito um platô. Então, esse platô, parte dele... Deixa eu voltar aqui. Parte dele foi feito corte. Então, criou-se um talude, que nós chamamos essa estrutura aqui, esse barranco inclinado no popular. Nada mais é que um talude, determinadas inclinações para atender determinadas especificações técnicas de resistência. Mas terraplenar é justamente isso, deixar algo que está com relevo nada favorável ao nosso empreendimento, deixar ele com uma situação propícia. Então aqui eu basicamente fez uma terraplenar, deixou plano de fora a fora para poder instalar um empreendimento aqui. Então, quando eu venho fazendo terraplenar, a gente vai buscar justamente essas situações que estou mostrando para vocês aí. Na primeira imagem, vocês têm a base plano da casa, então vai ter um pedacinho aqui à direita, onde está o cursor, que ele vai estar cortando material, e à esquerda ele está aterrando. Então vai ser onde vai ter a compensação de solo para poder justamente fazer essas análises aí. Na imagem do meio, a mesma coisa. Aqui a casa não foi construída numa área totalmente plana, porque o terreno é extremamente acidentado. Para se fazer uma terraplenagem aqui, a topografia não favorece, a inclinação é bem considerável. Então foi feito basicamente um subsolo, depois uma parte mais acima. Então a topografia para vocês, ela vai mostrar justamente essa capacidade de fazer essas análises, como que vocês vão colocar ou vão instalar a residência do cliente de vocês. Ou não, vocês vão colocar plano de fazer uma fundação ou solicitar uma fundação um pouco mais alta, criando como se fosse uma laje. Então, a gente vai conseguindo contornar essas questões topográficas com a habilidade de vocês de conseguir interpretar o terreno e visualizar o que vai ficar melhor, o que esteticamente vai ser mais agradável ao cliente de vocês. Bom, então isso é alguns exemplos que a gente viu sobre terraplenagem. Como eu falei para vocês, terraplenagem é basicamente movimentação de solo. Então, a origem do solo, nós falamos, a gente trabalha bastante uma disciplina inteira na engenharia civil sobre isso, e o solo é um material muito heterogêneo, porque ele tem digamos assim, uma origem muito variável. Ele sofre muito com questão de variação de temperatura, pressão, de peso que está sobre as camadas. São os processos, então, chamam de intemperismo. Então, o intemperismo é o processo de formação dos solos. Então, na imagem que está mostrando para vocês, se vocês analisarem, vocês têm solos com cores diferentes. Então, isso aqui é o que basicamente acontece no real. Ou seja, de acordo com que vocês vão cavando um buraco, vocês vão ver em alguns casos que a coloração daquela terra no popular, ou solo de forma mais técnica, ela vai alterando ao longo das profundidades.
Essa alteração de cor representa o quê? Que aquele solo está mudando. Então, quais são os subsolos que nós temos? Nós temos alguns solos que a gente classifica segundo a NBR como sendo o quê? Areia, argila, silt e pedregulho. Então, de acordo com a granulometria, o que é a granulometria? São os tamanhos, os grãos. Então, quanto maior for os grãos, a gente vai classificando esse solo de forma diferente. Então, por exemplo, a gente vai, quando vocês vão trabalhar já na execução de uma obra, define a brita, 0, 1, 2, enfim, de forma variável, aquilo ali chama de agregado graúdo. Então, os agregados graúdos são justamente isso. São o quê? Materiais com granulometria maiores. Posteriormente, nós temos então as areias, que vão subdividir em areia grossa, muito grossa e média, até areia fina, e vão ser utilizados para finalidades diferentes dentro da execução de uma obra, de uma casa, por exemplo. Você vai fazer um concreto para fazer um piso, você usa uma areia mais grossa. Deve fazer reboco, enfim, nem é algo tão convencional hoje mais, trabalha mais com gesso, mas ainda é muito utilizado. Você usa uma areia mais fina para dar uma qualidade melhor ao seu trabalho. Então, são materiais que são basicamente definidos como solo, e nós utilizamos na construção civil. E os outros materiais que nós temos são silt e argila, também muito utilizado. A argila, principalmente, a argila é um dos principais componentes para a criação, por exemplo, de porcelanato, cerâmica, enfim. Então, são materiais que nós temos amplamente sendo utilizados na construção civil. Vocês devem ter uma matéria específica de materiais, então vocês vão poder ver isso mais a fundo. Não é nosso intuito aqui agora. O nosso intuito, basicamente, então, como eu disse, é nós discutirmos ou nós apresentarmos basicamente essa questão de características do solo, como ele vai se comportar. Então, a principal coisa, então, desse capítulo, dessa sessão, basicamente, é mostrar para vocês algumas propriedades do solo. Como eu falei para vocês, o solo é um material extremamente heterogêneo. Ele varia muito do local onde você está trabalhando, mexendo. Então, às vezes, um solo que você tem no Horto, na Faculdade de Pitágoras, ele é diferente de um solo que está a 100 metros da faculdade. Por que, novamente? Porque durante o seu processo de formação, houve algumas interferências que modificam as propriedades desse solo. Então, em algumas regiões, você pode achar um solo, e seria um solo mais arenoso, que é uma área bastante com areia. Pode ter locais que vão encontrar solos mais argilosos. E esses materiais se comportam de forma diferente. Por exemplo, você tem uma areia, para quem não sabe ainda, para quem já sabe, a areia é um material drenante, basicamente. Para a construção de filtros, o pessoal utiliza basicamente o quê? Areia e brita, que são materiais com granulometria maior. Você vai fazer uma camada de impermeabilização, ou seja, evitar que a água passe, a gente utiliza argila. Então, cada material, ele se comportam de uma forma diferente na presença de água. Então, por isso que nós temos basicamente que conhecer ou tentar compreender um pouco as propriedades desses materiais. As principais propriedades que vocês precisam identificar no material é a textura desse solo. Então, se a gente pegar uma areia e poupar, a areia tem uma característica mais áspera. Você pega uma argila, que seria uma terra, popularmente falando, ela tem uma característica bem menos áspera se comparada com a areia. A granulometria deles também muda, como nós acabamos de mostrar no slide anterior. De acordo com o tamanho ou a dimensão de cada partícula, se eu tenho, por exemplo, uma areia,
A areia tem característica de ser mais circular. Se você tem uma argila, a argila tem característica de ser mais laminar, como se fosse uma placa. Então, essas geometrias vai favorecer a capacidade, o comportamento desses materiais de forma distinta. Além disso, outras propriedades que é importante é a plasticidade e a retração. O que é a plasticidade? A plasticidade, basicamente, é a capacidade do material de ser moldado. Então, se vocês pegarem uma areia seca, vocês não conseguem moldar uma areia seca. Se vocês pegarem essa areia e colocar água, vocês conseguem moldar. Então, essa característica que a areia tem, vou nem entrar muito em detalhe, mas é o que a gente chama de coesão aparente, ou seja, ela consegue fazer uma cola, uma liga rapidamente, mas de acordo com a água vai saindo, essa ligação vai se perdendo. É uma característica da água, devido à diferença de polaridade. O hidrogênio tem uma polaridade positiva e o oxigênio negativa. Então, essa questão de configurar essa polaridade gera uma atração entre as partículas que gera essa cola na areia. Já não é o caso de uma argila. A argila tem alta plasticidade, geralmente, ou seja, ela consegue ser moldada e manter a sua característica mesmo após a perda da água. Ou seja, por isso que a gente consegue fazer vários materiais ou vários tipos de artesanato, por exemplo, ou não, materiais da construção civil mesmo, como porcelanato, cerâmica, enfim, dentre outros materiais, e esse material, depois de seco, não se quebrar, não se desfazer, porque é uma característica de plasticidade que as argilas têm. E a própria retração também é outra característica. O que a retração vai nos dizer? A retração diz para você que se meu solo tem água e essa água vai embora, depois de seco, e ele começar a trincar, ele é um material ruim. A tendência é que quando eu construo algo nele, ele vai ter a possibilidade de filtrar a água e danificar as minhas estruturas. Aqui é de forma geral para vocês entenderem mesmo. Então, basicamente, a propriedade que vocês precisam ter mais conhecimento são as propriedades de textura, granulometria, que é um ensaio feito com peneiramento, e a umidade que está presente nesse solo. Também é extremamente importante. Se você tem água ou não, vai influenciar diretamente nas características que você vai ter que prever da sua edificação. Então, nós temos um outro detalhe, algumas outras propriedades que a gente vai analisar em cada caso específico. Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com controle e execução de obra, não é a área de vocês, mas uma área de estradas, por exemplo, onde eu tenho compactação de solo constantemente. Então, nesse caso, a gente tem que fazer o controle de umidade e o grau de compactação do solo. O que é o grau de compactação? Ele vai me dizer quanto de vazio tem aquele solo. A gente vai apresentando mais à frente, com mais calma. Enfim, essas são as propriedades talvez mais importantes que vocês precisam ter uma noção geral para identificar num solo. Então, nessas propriedades que eu citei para vocês, eu citei uma que é a plasticidade, que é a capacidade então, do material ser moldado. Essa plasticidade é quando o solo tem a presença de água, ele vai mudando de estado. Nós trabalhamos com o solo, na prática, ele tem 3 fases. Ele tem uma fase ele vai ter uma fase líquida,
voltar aqui, eu acho que agora vai dar. Ele vai ter uma fase líquida. Acho que vou mostrar vai ser mais fácil. Travou tudo. Ô, William, eu não sei se tem algum lugar aí que você autoriza o compartilhamento de tela, mas ele não está aparecendo para mim desde a hora que eu entrei na aula. Tem como você dar uma olhadinha para mim, por favor? Eu vou fechar aqui e voltar, às vezes compartilho com todos novamente. Espera aí. Esse está compartilhando com todos agora. Para mim ainda não está aparecendo. Aqui está perfeito. Tenta só sair do aplicativo e volta novamente, fazendo favor. Faz só esse teste para a gente tentar. Ok. Só fazer o desenho aqui, então vai e volta. Vamos continuar aqui então. Então, basicamente, o solo ele tem essas três fases. Ele tem água, ar e partículas sólidas. Seria a própria terra que está lá no meio dele. Então, independente se é areia, argila, silt ou pedregulho, essas três estruturas vão estar sempre presentes no solo. Então, quanto maior ou menor quantidade tiver uma dessas fases, os solos vão se comportar de forma diferente. Ou seja, se eu tenho mais partículas sólidas, então, se eu pegar essa linha aqui ó, e subir mais ela, e menos água presente no meu solo, quer dizer que o solo vai estar mais seco. Agora, se eu tenho muita água presente no solo, descer essa linha aqui, ou só isso aqui, tenho mais água do que sólido. O que vai acontecer com o meu solo? Ele vai começar a mudar de fase, que é passar da parte sólida para a parte aquosa. Como que vocês verem isso bem claramente? Vocês pegarem um copo de água ou pegar um copo de leite, pegar esse copo de leite e misturar, colocar Todd dentro dele, começar a agitar, o que vai acontecer? Esse Todd ele vai ficar misturado no leite e vai ficar tudo aquoso. A mesma coisa quando eu tenho muita água se comparado à quantidade de partículas sólidas. Se tiver muito mais água que sólido, a tendência é que ele vai virar tudo água. É o que acontece em muitos problemas de barragem ultimamente. Ou seja, tem muita água presente ali no meio que vai dissolver as partículas sólidas. Enfim, o que eu quero chegar com isso?
Quero mostrar para vocês que, como a gente tem essas 3 fases, de acordo com que a gente vai acrescentando ou tirando água no solo, ele vai mudando de estado. Ele vai mudando de estado, passando de que a gente chama de... Ele tem nada de água ou pouca água, ele está no estado sólido. Se eu vou acrescentando água, andando para a direita, ele passa para um estado semissólido. Se ele tem 50% ou mais de água, ele passa no estado plástico, que é onde a gente consegue moldar esse material. E se está acima de 75%, basicamente, mais ou menos, chegando a 100%, ele começa a entrar no estado aquoso. Okay? Então, a gente tem o que nós chamamos de 3 limites. Limite de retração, plasticidade e limite de liquidez. Esses limites são limites obtidos através de ensaio, não vou entrar em detalhe aqui agora, mas que nos dá a condição, então, de fazer uma análise do comportamento desse solo. Se ele vai estar no estado líquido, plástico, semiplástico ou sólido. Então, no estado plástico e semissólido, são os estados onde a gente consegue trabalhar e moldar esse solo. O estado sólido, a gente não consegue mais moldar. E o estado plástico, desculpa, líquido, ele perdeu totalmente sua resistência, é água. A água a gente não consegue pegar água e moldar a água. Então, pior ainda. Okay? Então, nesses estados, esses parâmetros que eu falei, que são esse limite de retração, plasticidade e liquidez, eles vão indicar, então, a resistência desse solo. Então, em função do limite do índice de consistência, a gente vai conseguir classificar esse solo se ele é muito mole ou não. Mas a gente não vai entrar em detalhe agora, que não é o forte, não é a ideia. Deixa eu aceitar um pessoal que está entrando aqui. Não é a nossa ideia aqui. Como eu disse para vocês, esse é um capítulo só para ter uma noção geral, é um específico para engenharia civil, que aprofunda muito mais nisso, mas só para vocês conhecerem. A imagem, novamente, que eu mostro para vocês, a questão das 3 propriedades que tem o solo. Então, ele tem uma parte que é ar, uma parte que é líquido, que é água, e outra parte que é partículas sólidas. Então, novamente, toda a minha estrutura de solo é dessa cara aqui. Então, essas proporções que não têm valores vão ser maior ou menor dependendo da região que a gente vai trabalhar, executar determinada obra. Então, a gente tem ensaios que dão condições de fazer as análises prévias para poder quantificar esses materiais. A gente vai ver daqui a pouco um exemplo geral para vocês entenderem quando que vocês vão aplicar ou ter, ou pelo menos uma noção de como que vai utilizar esses valores para poder trabalhar. Então, aqui nessa imagem, ó, as propriedades físicas do meu solo, a gente trabalha basicamente com essa imagem que está mostrando para vocês aí, que é uma relação de massa com volume. Que vai dar, então, quão poroso é esse solo, qual que é a umidade desse solo, qual que é o índice de vazios, qual que é a saturação, que são esses parâmetros. Por exemplo, porosidade vai indicar para vocês se esse material é bom para fazer um filtro ou não. Então, se é um material mais de uma metria maior ou menor, isso vai nos dando diretriz, ou se esse material, se chover, a água vai infiltrar muito fácil. Características que nós temos como analisar a partir desses parâmetros. Então, o slide aqui à frente nada mais é do que justamente identificando que cada letra dessa que está sendo mostrada para vocês. Então, só passando o olho com vocês, ó, quando você tem PA, ele trabalhando com peso de água, ou desculpa, peso do ar, ou massa de ar. PW seria o peso da água, PS, peso dos sólidos, o P é o peso total, VA, volume de ar, VW, volume de água, VS, volume de sólidos, e o V é o volume total. Então, essas simbologias só para mostrar, representar cada um desses volumes ou cada um desses pesos de forma separada. Vocês entenderem que cada um tem uma contribuição aqui no valor total. Bom, então existem algumas fórmulas matemáticas para a gente definir essas propriedades físicas desse meu solo. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, com umidade, o que a umidade representa?
qual que é a quantidade de água que está presente. A fórmula matemática para calcular teor de umidade vai ser o peso de água que está no meu solo, a massa de água, dividido pela massa seca vezes 100. Vai me dar a quantidade de água presente no meu solo em percentual. Então, nós vamos ver agora algumas, eu mostrando de forma direta com aplicabilidade, fica mais fácil de entender essas formulações. Então, cada propriedade que a gente quiser definir, existe, então, uma fórmula matemática para poder aplicar de forma direta. Então, quando a gente for fazendo, a gente vem falando o que representa cada índice, que fica mais fácil do que eu chegar falando todos aqui de forma geral e ficar vago. Então, só para a gente situar, o exemplo que está proposto no livro de vocês, fala o seguinte: um arquiteto foi contratado para a elaboração de um projeto de um grande shopping no interior de São Paulo, sendo a área escolhida de topografia irregular. Quais procedimentos de análise serão necessários durante esse procedimento prévio de levantamento de campo para que essa obra seja implantada de forma correta, com o melhor aproveitamento do terreno? O solo está saturado ou seco? Essa área está estável? Ele faz algumas perguntas, independente da sua formação. Se você está trabalhando com obra pequena ou obra de grande porte, como está mostrando para vocês, que é interessante às vezes ter uma noção para ver o quanto que isso vai nos gerar de gasto lá na frente. Se você tem uma área que o solo é ruim, isso vai te gerar um custo muito grande na implantação de empreendimento desse porte. Então, é uma análise que vocês vão começar a fazer mais à frente. Então, para responder as questões, foram coletadas, então, amostras de solo. Vocês pediram um laboratorista para fazer a coleta e verificou alguns parâmetros: grau de saturação e a porosidade. Ao receber os resultados da análise do laboratório, o técnico verificou que não havia sido calculado algumas outras propriedades: teor de umidade, porosidade e o grau de saturação. Aí foram dadas algumas informações para vocês, então, definir essas propriedades que estão faltando. E, a partir dessas propriedades, conseguir responder essas perguntas anteriores. O solo está saturado? A área vai ser estável? Então, a gente consegue, através dessas propriedades, então, definir novamente essas características, que a gente vai mostrar para vocês aqui agora. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a primeira propriedade física, que é o teor de umidade. Então, eu não vou descrever o ensaio, que é desnecessário, mas o ensaio seria basicamente: você pega o solo, leva para o laboratório, pesa ele de forma inicial com água, depois põe na estufa, a água evapora, fica crescer. Essa é a forma que você define o teor de umidade. Então, dessa forma, você consegue, então, identificar, basicamente, qual que seria o teor de umidade com essa diferença de massa entre massa seca e massa úmida. Depois, porosidade, grau de saturação, enfim, vários ensaios não vem ao caso agora. A gente precisa só calcular esses parâmetros para poder conseguir, então, definir e analisar o questionamento que foi feito anteriormente. Então, letra A, grau de teor de umidade. A tabela que está mostrando para vocês anteriormente, então, novamente, para cada propriedade física que nós quisermos, existe uma fórmula matemática. Então, se eu quero trabalhar com umidade, que é definido pela letra W, o que é umidade? É PW sobre PS, vezes 100, porque eu estou trabalhando com porcentagem. Por isso que tem essa constante 100 na fórmula. Bom, o que nós vamos fazer aqui, então, agora? Calcular... Deixa eu voltar aqui, não passei direto. A gente vai calcular, então, a letra A, que é determinar o teor de umidade. Então, deixa eu duplicar o slide aqui. Então, para calcular o teor de umidade,
fórmula matemática que nós temos é essa daqui. Ó. W vai ser PA ou MA, peso ou massa, mesmo, basicamente, que considera a mesma coisa. Massa de água sobre massa seca, vezes 100. Então, a gente tem que pegar os dados do problema. O problema deu alguns dados, algumas informações. Ó. Vou colocar do lado para vocês visualizarem. Então, ele deu peso total, okay? Deu o volume total, peso seco da amostra, peso específico dos grãos, considerar um volume de água igual a 95 gramas por centímetro cúbico. Então, para definir umidade, o que nós precisamos ter? Peso da água, a massa ou a massa de água. Então, PW ou MW, que vai ser a mesma coisa. PW é igual a MW. Peso é igual a massa de água. Então, onde nós temos, então, essa correlação, a gente precisa conhecer, então, qual que é essa massa de água. O que é a massa de água? Se a gente pegar essa imagem aqui, ó, vou pegar só uma parte dela, na verdade, só isso aqui. Eu apago aqui. Do lado aqui. Então, olhando para esse desenho aqui, ó, vocês estão visualizando o P, que é a setinha maior? O que é a setinha maior? Peso total. O que é o peso total? É a parcela de ar, mais água, mais partículas sólidas. Então, o peso total PT vai ser igual a peso de água mais peso S, que é o peso das partículas sólidas, mais peso do ar. O que nós vamos ter agora, basicamente? Que o peso do ar é desprezível. Se vocês pegarem na casa de vocês o ar que está dentro do local que você está e colocar na balança, vocês não vão conseguir pesar. Então, o peso do ar, nós consideramos isso como sendo o quê? Desprezível. Eu não consigo pesar ar. Ele não representa nenhum peso significativo se comparado aos demais. Se você pegar um balão, encher ele de ar e colocar na balança, não vai pesar nada, porque novamente o peso do ar é insignificante. Ao contrário, se você pegar o mesmo balão, encher ele d'água, colocar na balança, vocês conseguem ter um peso, porque a água tem o quê? Uma estrutura molecular que tem um peso significativo. Ok? Então, basicamente, ó, é isso que nós fizemos aqui. Ó. O que é o peso total, então? O peso total vai ser só o peso da água mais o peso de partículas sólidas. Então, se eu pegar e substituir lá, ó, 1.900, que é o peso total, ou igual peso da água, que nós não temos, que nós estamos querendo definir. Espera, não tô... Você tá dando resposta? Mais... Dá pra ver até o pico do namoro amanhã lá no dia. Matheus, desliga o microfone. Foi mal. Vou voltar. Mais o peso sólido ou peso seco. Quanto que é o peso seco que foi dado no enunciado? 1.705. Então, 1.705 vai ser, então, o somatório
1.900 é igual ao peso da água mais 1.705. Então, quanto que é o peso da água que realmente nos importa? PW. É só isolar. Ó. Vou passar o W, na verdade, vou deixar o 1.900. Vou passar 1.705. Se ele está somando, ele vai passar para a esquerda subtraindo. Então, 1.705 é igual ao peso de água. Isso vai nos dar um valor igual a 100 peso de água vai ser igual a 195 gramas. Então, o que vai ser o teor de umidade? Ó? Teor de umidade vai ser o W vai ser igual PW dividido por PS isso vezes 100. Então, se nós temos peso da água e também temos o peso sólido, a gente tem então a teor de umidade. Então, nessa amostra, o que é o teor de umidade? Vai ser 195 dividido por 1.705, isso vezes 100. Então, o teor de umidade, W, vai ser igual a 11,4%. O que isso representa? Isso representa para nós o seguinte: desse solo, 11%, 11,4%, tudo é água que está presente nele. Então, isso nos dá um indicativo, por exemplo, de resistência do solo. A gente sabe que a água, a tendência dela é rapidamente ir embora. Então, se eu tenho muita água presente no solo, a tendência é que quando eu faço uma construção, vai criar uma força que vai fazer com que a água vai ser expulsa. Então, se eu tenho um volume muito grande de água, isso vai me gerar um problema. Enfim, esse então é o primeiro parâmetro que vai nos dar condição então de fazer a análise lá anterior. Ok, pessoal? Então aqui basicamente o que a gente fez? Uma aplicação de fórmula direta. Ele queria saber teor de umidade. Então, teor de umidade representa a quantidade de água presente na minha amostra, em percentual. Então, eu peguei a massa de água que tinha na amostra e dividi pela massa seca, me deu, vezes 100, me deu a porcentagem de água, então, presente, uma relação de água presente naquela minha amostra de solo. Então, isso aqui vai variar muito de tipo de solo ou de local que eu estou analisando. Nunca vai ser constante, ok? Vai estar variando de forma bem intensa, basicamente. A outra coisa que ele pede, deixa eu duplicar o slide novamente, ele pede porosidade. É a letra B. Então, a porosidade, a gente vai olhar lá em cima, na fórmula. Pegar a tabelinha e colocar aqui do lado. Então, a porosidade ela é definida pela letra N. Então, a porosidade ela vai ser, basicamente, N vai ser igual a volume de vazios, pela letra VV, dividido pelo volume total
da minha amostra, que é o V, vezes 100, para me dar um valor em porcentagem também. Okay? Toda vez que tiver multiplicado por 100, é porque eu quero, a resposta vai me sair em percentual, a minha unidade de medida. Então, para mim calcular essa porosidade, nós precisamos calcular volume de vazios e definir volume total. No nosso exemplo, vou deixar aqui só a porosidade nos passando, não foi dado volume de vazios, foi dado volume total, que é o V. Então, esse V aqui, ó, nós temos, ó, vou até riscar ele aqui. O que é incógnito, então? É esse volume de vazios, que ele não foi dado de forma direta no enunciado. Então, aqui ele fez até uma, digamos, exagerou um pouquinho, né, no nível de cobrança, mas a gente tem que conseguir fazer o que, então? Definir esse volume de vazios. A gente consegue através de outras relações. Então, a gente vai ver que para definir o volume de vazios, a gente vai precisar conhecer o quê? Se eu mostrar a imagem de novo para vocês aqui, ó. Vou pegar essa imagem aqui, ó. A gente tem o volume total. O que é o volume de vazios? Ó? É a soma de volume de água mais volume de ar. Então, isso que é o volume de vazios. Então, o volume total de uma amostra, que é aquele que está mostrando para nós lá embaixo, que vale, se eu não me engano, acho que 1.000 centímetros cúbicos, ele vai ser igual, então... Deixa eu copiar isso aqui para lá. Então, 1.000 centímetros cúbicos, que é o volume total, vai ser igual ao volume de vazios, que é o VV que nós precisamos, mais o volume de sólido. Então, nessa letra B, pessoal, vocês vão ver que ela pode ser um pouco mais confusa, porque ela trabalha com várias relações para descobrir um parâmetro que, na teoria, já vem de laboratórios para nós. Mas, como é uma coisa prática, um exercício didático, a gente vai mostrar para vocês isso aqui, então. Okay? Vamos lá, então. O que vai ser? Preciso definir, então, o volume de sólido para conseguir definir o volume de vazios. O que é o volume de sólidos? A confusão que ele faz aqui. Existe uma fórmula que trabalha com peso específico dos grãos. Vou pegar aqui. Sobre volume total. Eu nem deu print nela aqui não, ficou na outra página. Mas o que é o peso específico dos grãos? Eu vou chamar aqui de Y. O peso específico dos grãos vai ser igual ao PS, que é o peso sólido ou peso seco, dividido pelo volume total da minha amostra. O peso específico gama S, que eu chamei de Y aqui, ele vai ser, então, massa seca ou peso seco sobre o volume total. Nós temos o peso específico seco, 2,66. 2,66. E nós temos a massa deixa eu abrir aqui melhor.
uma etapa fica mais fácil para vocês aqui. Deixa eu queimar essa etapa, porque fica mais fácil vocês identificar. E dar uma volta maior. Deixa eu fazer de forma mais simples. Você tem essa fórmula aqui, ó, que é peso específico sólido, dos sólidos. Se você tiver, então, gama S, que é o que nós temos, que é 2,66, e tiver a massa seca, você consegue descobrir o VS, que é o que nos interessa aqui agora. Então, eu vou aplicar essa fórmula direto. Seria que a fórmula vai ficar, então, chamar de YS, vai ser igual a massa seca, que é 1.705 aqui. 1.705 dividido por VS. Só que nós já temos o gama S, ou YS que eu chamei aqui. Quanto que é o YS? 2,66. Meu VS vai ser o que aqui agora? Basicamente, eu vou isolar. Ó. VS vai ser igual. Ele está dividindo para lá multiplicando. Fica assim. 2,66 VS é igual a 1.705. VS, então, vai ser igual a 1.705 dividido por 2,66. Então, VS é igual a 640,98 centímetros cúbicos. Ok? Bom, vamos continuar. Nós precisamos saber que nós precisamos de volume de vazios. Se nós temos volume total agora, que é esse, VV, que é o V, temos volume sólido, é só substituir na forma que a gente vai descobrir, então, qual que é o volume de vazios. Eu vou pegar essa fórmula aqui, ó. Vou fazer um terceiro passo aqui. Então, meu volume é 1.000, que é o V. Ele é igual ao VV que nós estamos querendo definir ainda, mais VS. O VS, acabamos de calcular, vale 640,98. Ok? Isso vai me dar um volume, VV, só isolar. Vou passar o 640,98 para lá negativo, porque está somando do lado direito. Então, ficaria 1.000 menos 640,98. O volume de vazios vai ser igual, vou bater aqui no calculador, 359,02 centímetros cúbicos. Ok? Agora a gente consegue definir a porosidade, que é o nosso grande objetivo. Então, a porosidade, o que vai ser porosidade? O N vai ser igual ao volume de vazios, que é 359,03, dividido por volume total, que é 1.000, isso tudo vezes 100.
vai nos dar uma porosidade N igual a 5,90% aproximadamente. Ok? Então, voltando aqui brevemente, para recapitular. Então, nós queremos definir porosidade. É uma característica do solo que indica basicamente o quanto a água consegue entrar nesse solo. Nós vimos que para calcular a porosidade existe uma fórmula matemática que trabalha com volume vazio sobre o volume total de solo. Foi dado anunciado apenas o volume total. Então, o que nós precisávamos fazer? Conhecer o volume de vazios, que não foi fornecido. Novamente, na prática, isso não é muito comum. Esse é um exemplo didático, só para vocês entenderem que consegue obter outros parâmetros, às vezes, com apenas alguns dados de determinados ensaios. Não preciso contratar tudo. Posso contratar uma parte de ensaios, é mais a gente consegue fazer de forma indireta. Ok? Então, nós tínhamos uma dificuldade de definir o volume de vazios. Para definir, precisava conhecer o volume de sólidos. Então, existe uma relação matemática também que trabalha com volume de peso específico dos solos, vai ser igual a massa seca sobre o volume seco. Como nós tínhamos o peso específico seco ou o peso específico dos grãos e tínhamos a massa seca, que é 1705, ficou fácil, então, definir o VS. Jogamos a fórmula, definimos o VS. Descobriu o VS, a gente voltou, então, na segunda fórmula e definimos o volume de vazio, só substituindo os valores. O V nós já tínhamos que era 1000, que foi um dado informado no problema. E os 640 nós calculamos. Chegamos ao volume de vazios. Okay? Já com isso, então, nós tínhamos todos os parâmetros para calcular a porosidade. Tinha o volume de vazios, tinha o volume total. Nós fizemos isso. 359,03, que era o volume de vazios, dividimos por 100, desculpa, por 1000, que é o volume total, e multiplicamos por 100, deu uma porosidade do sólido de 35,90%. Ok? Para finalizar, ele pediu o grau de saturação. Então, grau de saturação, que seria a letra C, vamos identificar agora, também existe uma fórmula matemática. A gente vai só aplicar a fórmula matemática, então. Ele está querendo saber a saturação. O que é saturação? É definido pela letra S ou SR. Ela vai ser o peso da água sobre o volume de vazios. O volume de vazios nós temos. Nós acabamos de calcular aqui. Ó. Ele vale 359,03 centímetros cúbicos. O peso da água nós também temos. O que nós temos? O que é o peso da água? A gente já calculou aqui. Já calculamos ele anteriormente aqui. Ó. Ele vale o quê? 195. Peso da água basicamente é o quê? É o peso inicial total menos o peso seco. Então, 1.900 menos 1.705 dá um peso, então, basicamente de 195 gramas. Então, o que vai ser saturação? SR. Então, meu SR, como nós acabamos de ver anteriormente, ou S, também conhecido, então, SR, que a saturação vai ser igual volume de água, VW, dividido pelo volume de vazios, VV, isso vezes 100.
Então, agora é direto. Então, a letra C, nós já tínhamos todos os dados. Era só identificar na tabela a fórmula e aplicar. Então, SR vai ser igual a 359,03 dividido por 195 vezes 100. Vai me dar um valor igual, deixa eu ver aqui, deixa eu calcular. 26,46%. O que o SR me indica, o grau de saturação? Ele vai nos indicar uma característica do solo que é basicamente o seu estado. Quanto maior for o SR, mais água vai ter no solo presente. É quase que uma correlação comparada ao volume teor de umidade. Então, quando nós temos um SR igual a 100%, por exemplo, quer dizer que todo o solo vai estar dentro da água. Imaginando um rio, por exemplo. Se você pegar o rio, você tem uma linha indicando a água. Então, todo o solo que está aqui para baixo, que estiver aqui embaixo dessa linha azul, ele vai estar, nós chamamos de solo saturado, ou seja, 100%, quase 100% do seu volume está preenchido com água. Ok? Então, esse seria um solo saturado. Então, de forma geral, agora respondendo aos questionamentos anteriores, onde ele pergunta quais seriam os procedimentos necessários durante o levantamento de campo para analisar como seria aproveitado de forma correta o trabalho, a gente começa a ter umas certas análises a ser feitas com esses dados. Então, quando eu tenho, por exemplo, o SR igual a 26,46%, eu tenho uma saturação baixa, que me indica que um solo está quase no seu estado natural. Eu não vou ter muito problema com a água presente naquele solo. Mas, continuando os questionamentos, então ele está perguntando, o solo está saturado ou seco? Então, pelo SR, nós vimos que o solo está seco, ele está baixo. Para ele estar saturado, tem que ser um SR acima de 100%. Essa área é estável? Para a gente avaliar se é estável ou não, a gente precisaria de ter outros ensaios auxiliares para poder nos indicar a sua resistência do solo. Mas os dados que nós acabamos de obter nos dá a condição, então, de fazer uma análise prévia que é um solo que não está saturado, é um solo praticamente seco, que vai, então, não ter problema não tem contato com a água diretamente. É um solo que, dependendo como que é a curva de nível, ele pode ser muito propício para fazer qualquer tipo de fundação. Então, essas são algumas análises que vocês começam a ter. Em questão da estabilidade, realmente eu tenho alguns ensaios um pouco mais específicos para analisar a questão de resistência do solo, do talude em questão. Então, esse é um exemplo de uma aplicabilidade, basicamente, dessas propriedades físicas ou desses índices físicos que cada solo vai ter. Okay? Vamos fazer só mais um exemplo, que é mais teórico, só para vocês não ficarem aí muito só ouvindo, escutando cálculo, a gente fica muito isolado. Então, na teoria, um exercício para a gente praticar aqui. Terraplenagem é um serviço muito utilizado em implantação de obras, de engenharia civil, ferrovia, pavimentação, agrícola, enfim, vários tipos de obras que nós temos. Quais são as propriedades do solo que devem ser consideradas no serviço de terraplenagem que depende diretamente da estabilidade de uma obra de terra? Marque a alternativa correta. Ele está perguntando quais seriam as propriedades físicas ou quais as características o solo deveria ter para poder nos dar, então, uma garantia da estabilidade daquele material que está ali. Se vocês analisarem os slides anteriores, que nós comentamos logo no início, existem várias propriedades que o solo tem, mas a principal propriedade
que nós temos que conhecer do solo seria a sua textura. Quer ver? Quais imagens nós citamos brevemente isso. Aqui, ó. Algumas propriedades: textura, granulometria, plasticidade de atração, umidade e grau de compactação. Existem outras propriedades que o solo tem, mas para nós, arquitetos e engenheiros, essas são as principais que nos dão uma grande diretriz do comportamento desse nosso solo. Então, nós vamos ter que, para esse solo, nós temos que ter como características a ser analisada a textura desse solo, a sua plasticidade, retração, a umidade e grau de compactação. Então, seria a resposta C, ou seja, essas são as principais propriedades que vai não garantir, né? A gente não consegue garantir nada, mas que me dá condições diretas de verificar a estabilidade de uma terra, uma obra de terra. Lógico que se eu tiver outros ensaios mais complementares, seria interessante, mas que não é o caso aqui agora no momento. Então, para a parte de propriedades físicas, essas aqui seriam as mais interessantes. E um outro desse, só de cálculo, só para vocês fixarem, tem um outro aqui, mas eu deixo para vocês praticarem para a próxima aula a gente discutir. Fica muito carregado isso aqui, com muita teoria e cálculo misturado para vocês. Vou só fazer esse daqui para ver se a gente chega num... Tá, deixa eu só... Bom, que eu explico um pouco novamente do ensaio aqui. Então, esse daqui está falando sobre teor de umidade. Então, fala o seguinte, ó. Quer saber qual que é o teor de umidade de uma amostra onde o cara vai executar uma obra, uma casa, um prédio, algo assim. Retirou, então, a amostra para verificar como que está o comportamento do solo, a presença de água naquele trecho. Então, ele quer saber o teor de umidade. Então, o que é o teor de umidade? Explicando o ensaio novamente para vocês, de forma mais detalhada. O ensaio de teor de umidade, o que a gente faz? A gente pega uma amostra de solo lá no campo, então, pega uma amostra com quantidade razoável, leva essa amostra, então, vou para o campo, escavo, vai para o campo, eu vou fazer uma escavação, coletar solo, esse solo vem para o laboratório, no laboratório existe uma fase de preparação de amostra, que a gente não vai entrar em detalhe aqui. Prepara a amostra para fazer o ensaio. Preparou a amostra, a gente pesa, faz granulometria, não é o detalhe aqui, e vamos pegar uma quantidade de amostra sólida e vamos pesar. Então, pesa a amostra do jeito que ela veio do campo. Com água. E partículas sólidas. Ou seja, do jeito que veio do campo. Então, esse é meu peso inicial. Posteriormente, o que é feito? Então, você tem um peso PI, peso inicial. Então, o peso inicial, ou peso total, ele é o peso, escrever novamente o peso da água, mais PS, que é o peso de sólidos, ou peso seco. O que a gente faz depois?
Então, põe esse material numa cápsula, vai lá e pesa na balança, pega esse material, leva para a estufa, uma estufa no laboratório, com temperatura variando em torno de 100 graus, 105 graus Celsius. O que acontece quando a gente coloca esse material dentro da estufa? Quando a água começa a entrar em ebulição, o que ela vai fazer? Ela vai evaporar. Então, essa parcela de água aqui, ó, ela vai fazer o quê? Sumir, depois que eu levar ele na estufa. Então, o peso seco, depois que eu vou na estufa, o peso da água vai embora. Ou seja, evapora. Por que a gente coloca na estufa a 105 graus Celsius durante 24 horas? Porque eu consigo evitar com que o calor excessivo queime as partículas de solo. Mesma coisa se vocês pegarem novamente na casa de vocês, vamos supor, fazer um arroz aí, coloca água nele. De acordo com a temperatura que você tampa ele, que vai evaporando, o que vai acontecendo? Ele vai secando, a água vai embora. Então, quando chega um momento, você esquecer na panela, a água toda vai embora, vai começar a queimar os grãos de arroz. Aqui a ideia é basicamente a mesma coisa. Quando eu coloco em temperatura constante, entre 100 e 105 graus Celsius, durante o período de 24 horas, eu garanto que a minha partícula sólida não vai queimar igual o meu arroz em determinado momento, se a água evaporar toda. Eu consigo, então, chegar a um ponto de equilíbrio. Eu coloco diretamente no fogo, para essa água evaporar, as partículas sólidas vão rapidamente começar a queimar, se eu não tiver uma precisão muito grande na visualização quando a água tiver terminado de ir embora. Na estufa eu consigo ter um controle melhor. O que é, então, a grande ideia? Só eu apresentei o ensaio para vocês, mas não era o meu objetivo aqui. Depois que eu levo na estufa então, e vou pesar a minha amostra de novo, peso 2, vamos chamar aqui de P1, ou peso P1, ou peso inicial. Então, P1 é o peso total, que é o peso da água, mais peso sólido. Peso 2 é só o PS, que é o peso de partículas sólidas, porque, novamente, a água já foi embora. Então, essa diferença aqui entre P1 e P2 é a quantidade de água que está na minha amostra. Então, o ensaio basicamente consiste em fazer isso, definir qual que é essa quantidade de água, só que não é em massa, sim em percentual. Então, basicamente, é trabalhar com regra de 3 para fazer essa questão de percentual. Seria, então, a aplicação da fórmula direta. Enfim, vamos só fazer aqui, então, para a gente entender. Vou apagar aqui, que não era meu, vou colocar aqui afastado. O objetivo não era esse. Vou colocar aqui do lado. Então, não era a minha ideia mostrar o ensaio, mas aproveitei. Bom, o que eu preciso definir, então? Umidade, que é a letra W, eu preciso conhecer a massa de água e conhecer a massa seca. Quando vocês lerem no enunciado, o que ele está falando? Uma amostra de solo úmido em cápsula de alumínio tem uma massa de 462 gramas. Então, esses 462 gramas está sendo falado para vocês ali, massa 1, está considerando o quê? Massa de água, massa das partículas sólidas, que é o MS, mais um outro detalhe que é a massa da cápsula. O grande X aqui em relação àquele anterior que nós fizemos foi que essa massa aqui, ó, como ele está lá no laboratório, ele está considerando também o peso da cápsula. Okay? Então, eu preciso, para mim definir só isso aqui, se eu quisesse apagar como peso da cápsula, definir um outro M1, eu preciso, então, descontar, então, essa massa da cápsula.
É o que nós vamos fazer aqui. Então, na verdade, vou chamar de M1', vai ser o quê? Vai ser o total, que é o 462, menos a cápsula, que é 39 gramas. Então, o meu M1', que é a minha massa inicial, vai ser igual, batendo no calculador aqui, 325. Desculpa, 423 gramas. Ok? Essa é a massa, o M1, que é a massa de água mais a massa seca. E o que vai ser a massa seca, que ele está falando aqui no mostra da amostra? S364 também considera o peso da cápsula. Então, eu vou retirar o peso da cápsula. Então, meu M2 vai ser o 364 menos 39, que vai ser igual a 325. Então, agora aqui é o que nós já fizemos anteriormente. Eu tenho o peso inicial, que é o peso total, e tenho o peso seco, eu consigo saber o peso da água. O que é o peso da água, a massa de água? Massa de água vai ser igual a M1' menos M2. Ou seja, massa inicial menos massa final, que é a massa seca, depois do ensaio realizado. Então, massa de água vai ser igual a 423 menos 325. Massa de água vai ser igual a 98 gramas. Ok? Bom, o que é o nosso grande objetivo, então? Definir W, que é a teor de umidade. Então, teor de umidade vai ser massa de água, que é 98, dividido pela massa seca, que é 325, isso vezes 100. Vai nos dar, então, um teor de umidade, deixa eu ver aqui, 98, 325. W igual a 30,1%. Se eu não estou enganado, algo por aproximadamente isso. Então aqui, pessoal, novamente foi só o cálculo de teor de umidade, aplicação de fórmula. Qual que é o grande segredo em relação ao anterior? Aqui ele pegou um dado lá do laboratório de ensaio, onde tinha que desconsiderar o peso da cápsula. O detalhe basicamente é esse. Então, esses exercícios são sempre basicamente a mesma rotina, não vai mudar. A diferença vai ser esses dois casos, basicamente, não tem como variar muito. Ou seja, ou ele já vai me dar a massa desconsiderando o peso da cápsula, ou ele vai me considerar o peso da cápsula, mas ele tem que me avisar quanto pesa essa cápsula. Feito isso, eu só desconsidero qual que é esse valor do peso da cápsula e tenho, então, os meus pesos, as minhas massas, como eu preferir chamar, em cada solução. Ok? Bom, tem outro exercício, ele está até lá no livro, lá, exercício 3 para vocês, na unidade. Vou até postar ele para vocês lá no grupo, para vocês poderem praticar e fazer na próxima aula. O que eu preciso de vocês para a próxima aula? Como eu citei no início, a maioria não estava. Não vou estender muito hoje também, porque foi muito cálculo, muita informação. Quando a gente está mais próximo, às vezes é mais fácil a gente tentar conciliar um pouco melhor.
Aí vamos tentar fazer uma dinâmica um pouco diferente na próxima aula, que é envolver uma coisa prática. Então, eu vou precisar de uma listagem de material. Basicamente, é papel milimetrado, régua e no máximo uma tesoura que vocês vão precisar para nós fazermos na próxima aula um cálculo de volume. Então, a gente vai mandar para vocês umas curvas de nível. Vocês vão pegar aí, a gente vai poder conseguir executar então os desenhos para ver na prática como que seria a ideia, calcular um volume só, não matematicamente, mas vendo de forma mais geométrica, como seria basicamente isso. Mas eu passo para vocês a relação de material, não é nada, como eu disse, nada complexo, o mais diferente que vocês vão precisar ter com papel milimetrado, para a gente poder então fazer uma prática logo depois que eu explicar para vocês a parte do volume. Então, o que eu deveria terminar mais ou menos na próxima aula, em torno de 8h30, aí depois de 8h30 a gente vai então fazendo essa prática para vocês entregarem. A gente vai combinar como a gente vai ajustar isso aí. Que seria então nossos trabalhos que nós vamos ter. Ou em forma de relatório final nas últimas aulas, ou vou pedindo para vocês enviarem já no decorrer da aula mesmo. Ok? Então, eu preciso que vocês façam isso para mim na próxima aula, que é trazer, ter essas listagens de material. O exercício 3, se vocês quiserem praticar, no início da aula que vem, eu inicio ele para a gente fazer rapidamente, só para vocês poderem exercitar um pouquinho. Ok? William, Sim. você pode relembrar no grupo depois essa listagem dos materiais, um pouquinho antes da aula começar, só para a gente já preparar tudo antes da aula começar de fato. Durante a semana eu ponho a listagem para vocês e no dia eu relembro para vocês, só para vocês estarem todo mundo ciente. Ok, obrigada. Eu agradeço. Ô, William. Pode falar. William. Oi. O Eduardo. Aqui, aproveitar que tá na aula aí. Se os meninos aí depois tiverem um grupo aí sobre essa matéria, se tem como eles me colocarem no grupo, no WhatsApp, aí você passa o meu número para eles? Tá, eu vou pedir aqui, Eduardo. A moderadora, acho que é a Ana, se não me engano. Tem que confirmar aqui quem são os moderadores, o Matheus. Só me manda o número lá no grupo. Eu mando o pessoal aqui, eles vão adicionar o celular, então, Eduardo. Beleza? Ok. Aqui, você recebeu o e-mail lá? Chegou? Chegou. Já ajustei já, Eduardo. Ô, William, eu só não entendi. Ah, ok. Muito obrigado. Hein? William, Sim. eu só não entendi qual atividade que é para fazer. Não, eu vou deixar para vocês, eu postar no grupo lá agora, esse exercício 3, é só para vocês praticarem. Mas o que eu preciso na próxima aula, a gente vai fazer uma atividade prática, de acordo com o que eu for explicando, eu vou fazendo aqui, vocês também vão fazendo do outro lado aí, só para a gente ver uma questão, como que define questão de volume, locação de talude, só para vocês praticarem mesmo, não ficar só eu falando aqui na teoria. Aí no final eu vou ajustar com vocês como vocês vão entregar. Aí eu vou pedir para vocês uma listagem de material para vocês estarem com ele à disposição durante a aula, para a gente poder ir discutindo. Mas o mais complexo que vocês vão ter que precisar é papel milimetrado. Mas eu posto essa lista direitinho, provavelmente amanhã, com mais calma. E no dia da aula também, como solicitação, eu aviso com antecedência para vocês poderem relembrar. Mas para entregar não temos nada ainda. Esse 3 é só para vocês praticarem, ok? No início da aula eu inicio, resolvo ele rapidamente. A gente vai para a próxima matéria, que é cálculo de volume, que é muito mais interessante que essa parte aqui, que foi muita questão de propriedades físicas, índices físicos, que não interessa tanto para vocês, assim, como arquiteto. Ok, Elisandro? Ok, William. Obrigada, viu? De nada. Ok, pessoal? Alguém com alguma dúvida, algum slide específico que a gente volta? Acho que esse é o momento também, de aproveitar e rever isso aí.